Queridos, a paz do Senhor Jesus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 8, e nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 14. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 8, parágrafo de número 14. Enquanto os irmãos localizam o texto bíblico, quero louvar a Deus, tributar a Deus por mais uma oportunidade de fazer uso, menção do seu poderio e de sua palavra. Louvar a Deus também pela vida do sacerdote, do líder, do anjo dessa igreja, meu grande amigo, eu nem sei o que falar, pastor Dixon Leal. Sinto-me em casa quando estou aqui, meu amigo, obrigado pelo convite. Já perdi as contas de quantas vezes estou aqui, mas sabe que eu amo você, amo sua esposa, a pastora Débora, é uma família que está dentro do meu coração e também debaixo dos meus joelhos. Sinta-se abraçado por este jovem pregador. Eu faço-me acompanhado aqui, como vocês já sabem, do pastor Erinaldo Silva. Eu fui prestigiar ele ali no pavilhão dos Gideões. Ele lançou o livro, pastor, e ele disse assim: eu vou com você lá em Bombinhas. Eu disse: não precisa não, fica em casa. Mas ele quis vir, trouxe aqui os seus aparelhos, está transmitido no YouTube, né, pastor? Facebook também. Obrigado, pastor. O senhor é um profeta de Deus, sou seu servo. Eu que deveria sentar para te ouvir, o senhor sabe disso. Mas obrigado pelo carinho, por estar aqui. Sinto-me honrado de tê-lo como meu amigo particular. O Cleito também está ali. O Cleito disse bem assim: eu vou lá, congrega comigo em Camboriú, atravessou a Macedônia e veio mesmo. Obrigado pelo carinho, Cleito. Que Deus continue te usando nessa pegada. Esse aí, ele gospe fogo, irmão, e a rota brasa. Você já percebeu, né? Ele não quer nem saber quem quebrou a perna do Saci. Ele dá lugar. Deus te abençoe. Deus abençoe sua esposa, a missionária Doraci. Querido, sem perca de tempo, cadê o Hudson? Está aí? Foi atender? Manda um abraço para ele, é um cara que eu amo também. E que Deus possa continuar abençoando a vida dele. Mateus capítulo 8, versículo de número 14. Quantos encontraram o texto bíblico, diga amém. Amém. Diz assim a tradução que tenho em mãos: tendo Jesus chegado à casa viu a sogra dele acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou na mão dela e a febre a deixou. Em seguida, ela se levantou e voltou a servi-los. Então, Jesus tocou na mão dela e a febre a deixou. Em seguida, ela se levantou-se e voltou a servi-los. Tome teu assento. Queridos, redobre a sua atenção. Eu não vou me demorar muito. Eu vou ser rápido, rasteiro, objetivo naquilo que Deus já tem colocado dentro do meu coração. Vejam os senhores, o capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista Mateus, nada mais é que mais uma das experiências que um discípulo amado de Jesus
vai ter no seu ministério, a saber, Pedro, para que nós possamos extrair algumas lições e aplicá-las na nossa vida cotidiana. Primeiro nós precisamos entender qual que é o pano de fundo dessa história. É sabido de todos os senhores que me ouvem que o texto bíblico, a Bíblia Sagrada, o celeiro de revelações, ela é dividida em duas partes, sendo elas a parte do Velho Testamento e a parte do Novo Testamento, ou a parte da Nova Aliança. A parte do Novo Testamento, ou a parte da Nova Aliança, vem nos trazendo de pontapé inicial 4 evangelhos. Estes evangelhos, sabemos que vai tratar sobre a trajetória do ministério de Cristo Jesus. Esses evangelistas, cada um deles tem uma forma de escrever, de narrar, de conotar a respeito dos milagres e das maravilhas que Jesus realizou. Dentre esses 4 homens, Mateus e João, eles se destacam de Marcos e Lucas. Por que, pregador? Porque sabemos que Mateus e João, além de serem escritores, eles também faziam parte do grupo dos 12 discípulos que Jesus escolheu a dedo para seguir o seu ministério terreno. Pregador, não entendi. Te explico. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, você encontra um livro recheado de milagres, parábolas que o próprio Jesus pregou e deixou para a sua igreja, como a parábola das 10 virgens, como a parábola do fermento, como a parábola do filho pródigo, como a parábola das 100 ovelhas, como a parábola das 10 dracmas. Tudo isso são parábolas que Jesus ele prega e ensina para o seu povo. Mas quando nós vemos Mateus escrevendo sobre essas parábolas, Mateus não está escrevendo a respeito daquilo que ouviu de terceiros. Mateus está escrevendo com propriedade a respeito daquilo que ele viveu ao lado de Jesus. Isso também serve para o evangelista João. Neste livro, nós temos algumas peculiaridades que nós não temos nos 3 primeiros evangelhos de Jesus. Uma primeira peculiaridade do evangelista João é que somente João vai narrar o primeiro milagre de Cristo, a água transformada em vinho. Este milagre é exclusivo de João. Uma segunda peculiaridade deste evangelista é que somente João também narra a cura do paralítico do tanque de Betesda. Este milagre famoso, emblemático, inédito, ele é particular de João. E uma terceira peculiaridade desse evangelista, ainda dentro da quisa de introdução, é que somente João vai narrar a ressurreição do amigo íntimo de Jesus, ou particular, chamado Lázaro de Betânia. Agora, diferente de Mateus e João, que escrevem sobre aquilo que viveu ao lado de Cristo, o médico grego Lucas, quando vai escrever o seu evangelho, que possui o seu nome, ele vai ter que pesquisar a fundo a respeito daquilo que está escrevendo. Isso é tão verdade que quando você vai estudar sobre os 4 evangelhos de Cristo, os estudiosos tratam o evangelho de Jesus escrito por Lucas como o evangelho detalhista, ou o evangelho de detalhes. Lucas não foi discípulo de Jesus, Lucas não foi apóstolo, Lucas foi moço de Paulo
e aprendeu aos pés de Paulo. Este médico, chamado Lucas, ele tem o privilégio de escrever 2 livros. O primeiro livro que Lucas, o médico grego, escreve é o Evangelho de Jesus, que possui o seu nome. E no seu primeiro tratado, Lucas vai dar ênfase ao ministério de Cristo. No seu segundo tratado, que é o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas já não dá ênfase ao ministério de Jesus, mas ele destina este livro a um certo homem chamado Teófilo. Lucas visa ensinar Teófilo que Jesus não era apenas mais um curandeiro qualquer, mas que Jesus era o cumprimento das promessas de Deus. O capítulo de número 8 de Mateus vai dizer que um discípulo amado, querido de Jesus, chamado Pedro, ele está enfrentando um problema. Repita comigo, problema. Bonito, mais fraco, diga problema. Ele está enfrentando um problema. Para que eu possa fazer você memorizar quem é Pedro, Pedro é aquele que Jesus chamou após uma madrugada frustrante às beiras do lago de Genezaré. O texto bíblico, ele é claro em dizer que Pedro, ele pesca a noite inteira e não pesca nada. Cai para nós. Aqui nós não estamos falando de um homem que pesca por hobby, que pesca para esquecer os problemas diários. Não. Quando falamos de Pedro, estamos falando de um homem que era profissional na área da pesca. Então vale a pena dizer que Pedro sabia a noite que valia a pena lançar a rede e a noite que não valia a pena lançar a rede. Deixa eu configurar mente de pregador. Parece que eu estou vendo Pedro olhando para sua esposa e dizendo: meu bem, eu estou saindo para trabalhar. E pelo que eu percebi, a noite é propícia para se pescar peixe. Eu já olhei para a lua, eu já olhei para o vento, e não tem como não ter uma pesca bem sucedida. E ele disse mais: meu bem, escolha o que você quer comer no almoço amanhã. Se você quiser lagosta, eu trago lagosta para você comer. Se você quiser salmão, eu trago salmão. Se você quiser tainha, eu pesco tainha. Porque a noite é propícia. Essa era a expectativa. Que Pedro sai de sua casa, ele pega a sua ferramenta, a sua rede, entra no barco e pesca a noite toda. E a pergunta que não quer calar no coração de Pedro é essa: eu não sou acostumado a errar na noite. Eu não sou acostumado a lançar a rede de forma errada. Pedro se frustra, se cansa e volta para a beira da praia cansado, humilhado, frustrado, angustiado. Só que em contrapartida, enquanto Pedro está cansado, frustrado, humilhado, cabisbaixo, quem é que está chegando na praia? Ai, Jesus! E Jesus veio portador de uma palavra. Eu vou começar a pregar. Eu não sei quem é que vai pegar isso aqui, mas eu já vou liberar a primeira profecia para alguém que tem a mão para levantar e a boca para dar glória. Enquanto Pedro está frustrado, cansado, humilhado, Jesus disse: Pedro, lança a rede. Aí Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, mas eu não pesquei 1 hora, eu não pesquei 2 horas, eu pesquei a noite toda. Mas faz o seguinte: sobre a tua palavra eu lanço
lançarei a rede. Pregador, não estou entendendo. Vou trocar em miúdos para ver se tem alguém comigo no glória. Era Pedro dizendo: Senhor, na madrugada passada eu fui confiando no meu currículo de pescador. Na madrugada passada eu fui confiando nas minhas habilidades. Na madrugada passada eu fui confiando no meu QI. Que QI? Quem me indicou? Mas dessa vez eu não vou confiando na minha capacidade. Dessa vez eu vou confiando na tua palavra. Pega na mão de alguém, pega aí, saculeja ele, saculeja ela, profetiza para ele, profetiza para ela. O palco da tua frustração será o palco do milagre de Deus na tua vida. Eu não vim pregar para quem se acha, eu não vim pregar para quem está bem, eu vim pregar para quem está vivendo um tempo de crise, de calúnia, um tempo de calabachaia. Mas o céu está dizendo: tem reviravolta aí, tem um tempo novo te esperando. Pega, vem, paga. Elebe a cala sama durequeme de ubaravaia. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. E eu posso dizer: se a palavra dele não mudar a tua história, nada mais muda. Por que, pregador? Porque Moisés escreveu Números 23 e 19: porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria? Segura que tem Bíblia. Jeremias, capítulo de número 33, versículo 3: clame a mim e responder-te-ei. Para quê? E eu vou te fazer ouvir palavra. A Bíblia diz que Deus olhou para o profeta Jeremias e disse: o que tu está vendo, Jeremias? E ele respondeu: nobre Erinaldo, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Jeremias, na crise ministerial, ele disse: eu não quero mais pregar, eu não quero mais profetizar. Mas quando ele pensou em parar, ele disse: eu não posso. Por quê? Porque a tua palavra, ela arde nos meus ossos. A tua palavra é como fogo ardente. Certa feita, que é Bíblia, pega aí, meu filho. Jesus está pregando e a multidão virou as costas. Mas quando ele olhou para o lado, Pedro estava do lado dele. Então Jesus disse: tu não vai embora com eles? E Pedro respondeu: para onde? Para onde que eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aí vem o apóstolo Paulo escrevendo: porque a palavra do Senhor é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Eu tenho uma profecia. A palavra de Deus está mudando história. Quem pega? Aponta para alguém e diga: a palavra está mudando a tua história. Olha aqui. Jesus convida Pedro a pescar de novo. E a Bíblia diz que agora Pedro não está indo sozinho. Pastora Débora, ele está indo com Jesus. Aí Pedro está remando. Sabe o que me chama a atenção aqui, Cleito? É que Pedro, ele está vocês estão aqui? Pedro, ele está mas ainda está remando. Ui, arrepiou tudo aqui. Pedro está frustrado, mas ainda ele está remando. Pedro está humilhado, mas ainda está remando. Eu posso dizer, é isso que meia dúzia de Zé Povinho está quebrando a cabeça para entender na tua história. O que é, pregador? É que pela prova que tu enfrentou, pela crise que tu passou, já era para ter largado o remo faz tempo. Mas quando ele olha para a tua história, ele tem que reconhecer: foi humilhada, mas está com o remo na mão. Está cansada, mas não largou o remo. Pega na mão de alguém e diga: não larga o remo, não larga o remo. Cadê os remadores de milagre? Abre a porta.
Está descendo renovo aqui. Eu sou mais profeta que pregador. E eu vou liberar, pastor. Mas se eu pular, eu vou escandalizar. Se eu sapatear, vou escandalizar. Escandaliza nada. O que escandaliza a igreja é comprar e não pagar. É ter duas mulheres. É ser caloteiro. É ser invejoso. É encher o nariz de cocaína. É pregar e ir pra motel. Mas ser cheio é honra. É honra. Ele está remando. Aí vai chegar um determinado momento do mar que Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim, ó, para aí, Pedro. Pedro parou. Aí Jesus vai falar assim, ó, lança a rede do lado direito. Sabe o que me chama a atenção, irmão? É que Pedro vai reconhecer o ambiente que ele está. Como assim, pregador? Vou fazer sem entender. Quem sabe ele está olhando para Jesus e está falando assim, ó, tu errou no local. Por quê, Pedro? Eu conheço esse ambiente aqui. Como assim, Pedro? Foi aqui mesmo que eu pesquei a madrugada toda e não peguei nada. Foi aqui mesmo, Senhor, que os meus sonhos fraquejaram. Foi aqui mesmo que eu comecei um relacionamento e não deu certo. Foi aqui mesmo que alguém inventou uma calúnia e eu parei. Eu desisti. Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, pois é, lança a rede aonde tu pescou, Pedro. E eu não sei quem é que vai pegar, porque isso aqui não é para qualquer cabeça. Mas era Jesus dizendo mais ou menos isso aqui. Ô Pedro, lança a rede. Jesus estava dizendo, tainha, lagosta, salmão, camarão. Oi, sai da toca, porque eu preciso exaltar quem foi humilhado, quem foi frustrado. Profetiza para alguém aí e diga, o palco da tua frustração será o palco do milagre de Deus na tua vida. Eu não estou fazendo um movimento, mas se percebe-se que tem um Deus que se movimenta aqui na Catedral da Família essa noite. E eu estou sentindo autoridade para profetizar. O céu está dizendo, o tempo de choro acabou, o tempo de humilhação acabou, o tempo de crise acabou, o tempo de lágrima acabou. Pegou, alguém pegou aqui, alguém pegou lá. Olha, calaba, orabacalabaxaia. Deus acabou de falar para mim, ô Victor, dentro de alguns segundos, uma glória sobrenatural vai invadir a Catedral da Família. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que glória pega, que unção pega, que renovo pega. Hoje é a noite que Deus marcou para mudar. Enquanto tu adora aqui, Deus está entrando naquele problema lá dentro da tua casa. Elesse, remonará supreme de calavará conte. Enquanto tu adora aqui, Deus está dizendo, eu estou colocando a mão naquela área da tua vida que eu ainda não entrei. Hoje é noite de eu mudar isso. Olha aqui. Pedro, ele
lança a rede. Só que quando Pedro lança a rede, ele vai puxar, pastor Erinaldo Silva, meu amigo. Ele pensa que era mais uma pesca frustrada. Por quê? Porque eu não prego nada que está fora da Bíblia. O texto vai dizer, pastor Dix, que ele não consegue puxar a rede. A rede estava difícil. Vou repetir. Ele joga a rede. Deixa Deus trabalhar. Aqui ninguém é bombeiro para apagar fogo de ninguém. Tem gente que quem sabe está olhando para essa mulher aqui e está dizendo, para que pular desse jeito? Quem julga a forma que Deus te usa é porque não sabe de onde Deus te tirou. Porque se soubesse da onde Deus te tirou, teria melhor pulando aqui do que pulando no carnaval. Melhor saltando aqui do que na macumbaria ou na balada enchendo o nariz de cocaína, enchendo o nariz. Calavaia, adora a Deus aí. Dá um sorriso pro irmão que está do teu lado aí, dá um sorriso. Diga assim, ó: não julgue a forma que Deus me usa, porque só Ele sabe da onde Ele me tirou. Ai, meu Deus. Preciso correr, olha aqui. Pedro, ele lança a rede. Lança ou não lança? Ele faz assim, ó. Quando ele vai puxar, tá difícil. Quer pegar? Pega aí então, que é de graça. E da glória não paga imposto. Tava difícil. Aí ele vai pedir ajuda. Aqui que pega, pastor. A rede estava de... Sabe qual é o maior sinal que tem milagre grande te chegando na tua história? Não é quando tudo está fácil. É quando tudo está difícil. Eu estou pregando para alguém aqui que o pau está quebrando na casa de Noca. Está dando tudo errado. Alguns está depressivo, ansioso, tomando remédio de taxa preta. É para você que eu estou pregando. O céu está dizendo: as coisas estão difíceis, mas tem palavra para mudar o quadro da tua história. Ele vai pedir ajuda para os companheiros Tiago, João. Sabe por que Pedro está pedindo ajuda? Quem quer saber da glória. Assim eu não vou contar. Quem quer saber da glória. Diga assim para o teu irmão: porque o milagre, diga. Ele não ouviu nem eu ouvi, diga: o milagre que Jesus vai colocar nas tuas mãos é tão grande, mas é tão grande que vai dar para Pedro, vai dar para Tiago e vai dar para João. Pregador, não peguei. O milagre que Deus está colocando na tua mão, o teu filho vai participar, o teu marido vai. Não divorcia. Jesus ainda muda história. Jesus ainda restaura. Quando ele puxa a rede, era tanto peixe que a Bíblia diz que o barco quase ia a pique. Pedro retorna para a praia e Pedro está dizendo assim, ó: de humilhado para empresário. Vou repetir porque tem gente que é incrédula aqui. Deus está tirando alguém aqui de endividado. Pegou? Para virar empresário. Porque Pedro está dizendo assim, ó: é tanto peixe,
que eu vou levar o que eu prometi para minha esposa e ainda vou abrir uma peixaria. Que peixaria? Peixaria do Pedrão. Ai, só que Jesus, ele sempre vem com uma novidade, né? Ele vai dizer assim: ó Pedro, larga o peixe na beira da praia. Pedro está dizendo: como é que é? Eu virei empresário. Aqui está minha aposentadoria, meu filho. Tu acha que eu vou largar? Ô Pedro, você não está entendendo nada, né? Eu não te chamei para ser pescador de peixe. Eu te chamei para ser pescador de homens. Pedro vai fazer a melhor escolha de sua vida. O que é, pregador? Largar o peixe na beira da praia para seguir o dono do peixe. E quem tem o peixe uma hora tem falta, mas agora aquele que tem o dono do peixe, ele vai fazer a melhor escolha de sua vida. Largar o peixe na beira da praia para seguir a Jesus. Por que, pregador? Porque quem segue a Jesus sempre verá milagres. Quem segue a Jesus sempre verá a ação de Deus na vida. E eu posso dizer, agora que eu cheguei na espiga do milho, agora que eu cheguei no texto, por quê? Porque Pedro vai seguir a Jesus e vai começar a ver coisas que nunca imaginou na sua vida. Pedro vai seguir a Jesus e vai começar a ver morto ressuscitar, paralítico andar, leproso ser purificado. Pedro vai ver Jesus entrando na casa de Zaqueu. Olha isso aqui, pastor, e trazendo salvação para a casa de Zaqueu. Pedro vai ver Jesus entrando na casa de Jairo e fazendo um milagre na casa de Jairo. Só que o texto que eu li está dizendo que Pedro, que via Jesus operando na casa de todo mundo, está com problema dentro de... E Pedro está dizendo assim, ó: se tu não pegar isso aqui, mano, você está mal. Pedro está dizendo o seguinte: Jesus vai na casa de tanta gente. Eu estava lá quando ele entrou na casa de Zaqueu. Eu estava. Ninguém me contou, eu estava. Eu estava lá na casa de Jairo. Por que é que Jesus não vai na minha? Só que vai chegar um dia que Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim, ó: coloca aí no GPS do ministério. Pois não. Para onde que nós vamos, Senhor? Na casa de Zaqueu? Não, lá eu já fui. Na casa de Jairo? Lá eu também já fui. E para onde que nós vamos, Senhor? Pedro, hoje eu vou na tua... Eu estou dizendo que Jesus já foi na casa de muita gente, mas hoje ele vai na tua. Ele vai na... Olha para o teu irmão e fala assim: Jesus, quando visita, ele não avisa. Por que, pregador? Para não dar tempo de jogar sujeira para debaixo do tapete. Ui! O céu está dizendo para alguém: eu não avisei que ia na tua casa, porque eu não estou indo lá para reparar, eu estou indo lá para resolver. Eu não estou indo lá para se mostrar, eu estou indo resolver problema. Diga assim: Jesus está entrando na minha casa. Jesus vai entrar. E quando o texto está dizendo que Jesus, estou encerrando,
está entrando na casa de Pedro. Sabe o que Mateus quer dizer, pastora Débora e pastor Dix? É que aqui Jesus está entrando em uma área da vida de Pedro que ele ainda não havia entrado. E quando ele chega lá, obrigado, meu amigo, quem dera eu tivesse a classe do pastor Irinaldo para aplicar isso aqui, mas eu vou tentar, pastor Dix. Quando Jesus entrou, Pedro está querendo levar Jesus até o meio da casa. Por quê? É tradição levar a visita até o meio. Só que os doentes daquela época não ficavam no meio, ficava de canto, nos quartos da casa. Então aqui Pedro está levando Jesus até o meio, mas Jesus está entrando na casa dele assim, ó.